Bom dia, Brasil. Boa noite, Itália. Sim, como vocês podem ver em algum lugar desta tela, a tela voltou. O meu notebook me abandonou, aquele traíra, filho da puta. Mas, querendo ou não, eu tenho meu desktop aqui e a gente consegue conectá-lo à tela aqui. Vocês não têm noção que é um estúdio improvisado. Qualquer dia eu mando pra vocês. Mas, enfim. Eu senti necessidade de gravar essa videoaula em complemento à anterior em que eu tô falando de morfologia, aquela em que a Ayla acabou com o vídeo porque ela derrubou o meu suporte e deu, consequentemente a câmera, porque eu acho que ficaram algumas coisas que eu precisava explicar. Sobretudo, quando a gente vê essa noção de classes gaveta, não é só da morfologia da língua, a gente vê ela em outras áreas como a biologia. A biologia tradicional classificava o mundo em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. A gente já discutiu aqui que essa classificação gera um problema muito grande quando você pega elementos e bichos híbridos, como por exemplo o ornitorrinco, cujo nome em si já é uma hibridez, porque um hibridismo, porque ornitos significa pássaro. Orni é uma. Inclusive, na verdade, eu acho que deve ter alguma coisa de relativa a som, porque orni lembra muito o som que muitos pássaros fazem. Mas enfim, o ornitorrinco então, como animal que mama quando pequeno, só que bota ovos e tem bico, ele não tem espaço nessa classificação. Porque nessa classificação de classes gaveta, eu ponho elementos dentro da gaveta e fecho. A gaveta não se relaciona com a que está do lado. Da mesma forma a gente vê na língua, que divide as palavras em palavras variáveis, invariáveis, e essa é a única classificação que a gente pode manter, porque realmente na língua portuguesa nós temos palavras que variam, normalmente nomes variam em gênero e número, o verbo vai variar em gênero, número, número não, desculpa. E também gênero não, isso não é marca de verbo. O verbo vai variar em tempo, modo e aspecto e número pessoa. Então, nomes, gênero e número, verbo, tempo, modo e aspecto, número e pessoa. E as invariáveis, como advérbio, preposição, preposição e conjunção, que não variam, são sempre as mesmas. Não tem desinências de variação, que marcam gênero, número e nem tempo. Aliás, é uma curiosidade que o português, o verbo, em nenhuma das palavras, não nenhuma das palavras, mas o verbo, porque nomes indicam. O verbo ele não indica se quem está falando é um homem ou uma mulher, justamente porque o verbo não tem marcações morfológicas de gênero. Isso é uma coisa exclusiva de nomes, que são tudo isso aqui, todo esse resto. Existe, inclusive, uma grande discussão se essas classes realmente existiriam, ou se existiria apenas uma grande classe nomes que se oporia a verbos. Mas isso é tema para as próximas aulas. De qualquer modo, já que a gente falou de biologia aqui, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente chama de prototipicidade e contínuos. Contínuos são literalmente linhas, imaginem linhas contínuas que vão de um lado para o outro. Quando a gente fala de prototipicidade, protótipo é um elemento que ele melhor caracteriza alguma coisa. Se a gente está entre o conjunto dos mamíferos e das aves, e a gente, diferente dessa representação de classes gavetas, aqui a gente vê que eles se relacionam. Se a gente está neles, a gente percebe uma região fronteiriça em que eu tenho elementos que a gente chama menos prototípicos. Por quê? Os muito mamíferos vão estar aqui. A vaca é obviamente um mamífero porque ela tem muitas características de um mamífero. Sobretudo mama quando pequena e tem pelos. Isso é a vaca. O homem não é tão prototípico assim. E o ornitorrinco é menos ainda. Ele está muito próximo de uma região de aves. Por quê? Apesar dele mamar quando filhote e ter pelos, que são as características principais, e que estão numa hierarquia superior para eu definir o que é um mamífero, ele tem bico e é ovíparo. Isso é uma característica de aves, como a galinha, que seria um elemento prototípico do que é uma ave. Não tanto quanto, por exemplo, se a gente pegar alguém que não... Porque os elementos de ave seriam voar, ter penas e bico e botar ovos. Se a gente pega um elemento como um pinguim, ele não é tão prototípico como uma galinha. Ou, na verdade, a galinha é menos prototípica ainda que em relação à águia. Porque a águia, entre os três, é a única que tem boa potência de voo. Todos eles têm pena em bico e botam ovos. Mas o voar só a águia tem. É por isso que ela está no meio do conjunto. É isso que significa um protótipo.
aplicando isso agora à língua, a gente não teria mais aquelas classes gavetas, mas em vez disso, coisas que se relacionam. Isso é um esquema que eu fiz para analisar particípios da língua portuguesa. Porque particípio a gente já sabe que é uma forma reduzida do verbo, em que eu tiro justamente o número pessoa do verbo e coloco coisas nominais nele. Normalmente a gente coloca ele para o gerúndio, para o infinitivo, para o particípio. E o particípio, como forma reduzida, ele, para mim, estaria entre ou substantivos ou adjetivos como elementos não verbais e os elementos verbais. Vamos ver como isso se comportaria um pouco mais detalhadamente nesse exercício aqui. Analise os contextos abaixo para responder ao que se pede. André é muito bonito. Esse bonito é uma característica do André e, inclusive, está flexionado como uma classe variável, e eu disse que isso a gente pode manter, em relação ao André. Mas olha aqui embaixo. Mariana errou bonito o exercício. Esse bonito não está se relacionando com Mariana. Até porque se ele estivesse, aqui seria bonita. Isso não é um adjetivo. O bonito está modificando o verbo. Isso é uma circunstância indicando a maneira como ela errou o exercício. O que indica circunstância é um advérbio. Eu espero que assim vocês percebam que às vezes não, a depender da oração que está inserido, o elemento, ele, por exemplo, bonito, que era um adjetivo, imaginem que isso é o conjunto dos advérbios. Saiu daqui e veio para cá. De um adjetivo para um advérbio. Da mesma forma que isso acontece com as outras classes, porque elas se relacionam. Ou seja, se eu já sei que aqui eu tenho um adjetivo e um advérbio, dica para vocês vestibulandos, eu vou eliminar A, B, sobe. Mas, é um adjetivo nos dois casos? Não, A também está fora. A única alternativa que fala que primeiro eu tenho um adjetivo e depois um advérbio é a D. Mais um exercício para ver se fixa isso na mente de vocês, aquilo que eu estou tentando dizer por meio dessa questão de contínuo e de prototipicidade. Pode-se ver o verde em toda parte, vemos que verde é claramente. O verde, quando eu não estou falando, essa blusa é marrom, mas quando esse círculo é verde. Verde, neste caso em que eu estou falando do círculo, ele é um adjetivo, porque ele está caracterizando o círculo. Agora, o verde, quando eu coloco um artigo, um pronome demonstrativo, ou alguma coisa, algum satélite que circula em torno do Sol substantivo, porque assim, imagine o substantivo como um grande Sol. Ao redor dele circulariam pronomes, adjetivos, numerais e artigos. Quando eu coloco algum desses satélites ao redor de qualquer palavra da língua portuguesa, essa palavra é como se ela se desenvolvesse para um sol, substantivo. O pronome ali, ou pronome não, um artigo, o verde, puxa a palavra verde de adjetivos para cá. É o pronome que vai puxar. Então, de um adjetivo, tradicionalmente falando, porque a blusa verde, a camisa verde, o short verde, que são características, eu puxo, esse artigo vai puxar essa palavra para substantivos e substantivá-la, passando a fazer com que ela tenha uma alteração semântica no sentido de a mata. O verde é mato. Não é só alguma coisa que seja verde. E aí ele vira independente. É por isso que ele é um grande só. Bom, eu espero que tenha ficado mais claro aquilo que eu queria dizer com relação à morfologia, a conjuntos de palavra e por que eu usei representação de conjuntos, sobretudo porque eu parto dessa noção de prototipicidade e de gradiência, que eu tenho uma grade que vai daqui para cá e que as palavras na língua elas se movimentam entre esses conjuntos a depender das frases e das orações em que elas são colocadas. Era isso, gente. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem.